Graça e paz, todos os inscritos e irmãos do canal Herdeiro de Deus. Bom dia a todos. Hoje, 12 de setembro de 2018. Meus amados, Lucas, capítulo 6 e o verso 46, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Meus queridos ouvintes, amigos, irmãos inscritos, vivemos numa época do cristianismo, vivemos num momento tão complicado, tão complexo, que hoje todo mundo chama Jesus de Senhor, quer chamar Jesus de Senhor. Entretanto, ele aqui está demonstrando que aquele que chama ele de Senhor tem que viver obedecendo aquilo que ele manda na sua palavra. Não adianta chamar o Senhor Jesus de Senhor, Senhor, e não fazer o que ele manda. Lá em Mateus ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então há muita gente que chama Jesus de Senhor. Há muita gente que diz que tem Jesus na sua vida, que crê em Jesus, que crê em Deus, mas não é suficiente. Porque é preciso guardar a sua palavra. Ele disse: o que me ama guardará a minha palavra. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então não adianta chamá-lo apenas de Senhor sem obedecê-lo. E aqui nesse vídeo nós vamos falar aqui daquelas pessoas que chamaram Jesus de Senhor e daquelas pessoas que chamaram ele de mestre e que na realidade não o tinham como Senhor da sua vida, porque o importante é ter ele como Senhor. E uma vez que nós temos ele como Senhor, nós somos servos. Então só é servo quando tem ele como Senhor da sua vida, como Senhor que domina, que controla, como Senhor que dá as diretrizes àquela pessoa. Então aqui, meus amados, em João 8 e o verso 11, nós temos uma personagem, e essa personagem, ela chamou o Senhor Jesus de Senhor. E você vê que essa pessoa que chamou o Senhor Jesus de Senhor, ela está sendo sincera. No momento em que ela tem um encontro com o Senhor Jesus e acontece um arrependimento no coração, ela chama o Senhor Jesus de Senhor, mas de uma forma diferente, com uma expressividade de coração, de obediência. Então em João 8,11 diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aqui é a mulher adúltera. Então a mulher adúltera, ela expressou um arrependimento, ela expressou um reconhecimento dos seus pecados. E uma vez que a pessoa faz isso, ela chama Jesus de Senhor, não apenas chamando meramente da boca para fora. Uma ocasião Jesus disse: esse povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Então a primeira pessoa que chamou Jesus de Senhor com sinceridade, com expressividade, com verdade, é a mulher adúltera. O segundo personagem que chamou o Senhor Jesus de Senhor é o ladrão arrependido lá na cruz do Calvário, em Lucas 23 e o verso 42, você encontra essa passagem. Diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas no verso anterior, no 41, ele diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos pecados mereciam, mas este homem nenhum mal fez. Quer dizer, ele reconheceu, ele tomou uma postura de arrependimento. O coração dele foi invadido por um arrependimento. Então, os arrependidos e transformados o reconhecem como Senhor e Salvador, o reconhece como Senhor e passam a obedecê-lo. Os arrependidos e transformados o reconhecem como Senhor e passa a obedecê-lo. Há uma diferença. Então o ladrão, ele imediatamente, quando reconheceu o seu pecado, quando viu o estado dele de ruína pecaminosa, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então ele não falou simplesmente da boca para fora, mas pelo contrário, ele reconheceu o seu pecado, tomou uma postura de arrependimento e confessou o senhorio do Senhor Jesus. O terceiro personagem é o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9. No caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, ele já cai transformado. E diz aqui, Atos capítulo 9 e o verso 5, ele diz: e ele disse: quem és, Senhor? Você percebe que ele toma uma postura já reconhecendo que aquele que estava ali era um glorioso Senhor, que era um que tinha o comando e que ele não era nada. Então ele já cai do cavalo, e diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo cai transformado, Paulo cai arrependido, Paulo já cai com o coração quebrantado. Então os arrependidos e transformados o reconhecem como Senhor e passa a obedecê-lo. Reconhece o senhorio do Senhor Jesus. O quarto é Zaqueu, Lucas capítulo 19 e o verso 8. Lucas 19, 8. Quando Zaqueu está na casa dele, ele também, arrependido, ele toma uma postura demonstrando o seu arrependimento no coração. Lucas 19, 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Quer dizer, Zaqueu, por si próprio, toma uma atitude de arrependimento, demonstra, confessa o seu pecado e decide mudar, decide ter uma conversão, muda de direção. Enganava as pessoas, era cobrador de imposto, ladrão, cobrava além do que era estabelecido. Agora aqui ele chama Jesus de Senhor porque ele toma uma postura. Então ele não ficou incluído nesse versículo de Lucas 6 e 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então perceba que há uma diferença. Aqueles que são Jesus de Senhor com sinceridade, com verdade, com arrependimento, com mudança de atitude para com Ele, mudando para a obediência à sua palavra. Em contrapartida, tem aqueles que chamam Jesus de mestre, não querem chamar com coração sincero, com verdade, o Senhor Jesus
de Senhor. O primeiro personagem é o jovem rico, lá em Lucas 18 e o verso 18. Quando o jovem rico se encontra com o Senhor Jesus, ele diz assim: bom mestre, que hei de herdar? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe certo príncipe. Então ele chamava Jesus de mestre. Mas no final do diálogo com Jesus, ele não decide mudar. Ele não reconhece Jesus como Senhor ao ponto de passar a obedecê-lo. Como eu já disse e repito, os arrependidos e transformados o reconhecem como Senhor e passam a obedecê-lo. Esse jovem não tomou a atitude de obedecer o Senhor Jesus. Pelo contrário, aqui diz que ele saiu triste. Ele saiu triste, cabisbaixo. Verso 23. Mas ouvindo ele isto, quando Jesus mandou ele renunciar, o coração dele apegado ao dinheiro, à riqueza, aos bens. Aí diz, ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E aí ele foi embora. Ele não tomou uma atitude de obediência, de arrependimento. Ele não quis se arrepender da avareza. E assim tem muitas pessoas. Elas querem seguir Jesus, mas elas não querem deixar o mundo, a sua riqueza. Elas não querem deixar aquilo que elas estão apegadas para reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor. E aí elas, no coração, elas têm Jesus como um mestre. Mais um que ensina parábolas, mais um que é até comparado com os filósofos, até comparado com os cientistas, com homens aí que já passaram, com homens com sabedoria humana e não com a autoridade do Senhor Jesus. Esse é o primeiro personagem, o jovem rico. O segundo personagem é um doutor da lei, lá em Mateus 22, 35 e 36. Mateus 22, 35 e 36. Diz assim: e um deles, doutor da lei, olha só, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre. Então veja que eles vêm sempre com essa expressão mestre. Aquela expressão de ironia, aquela expressão de quem realmente, tu é apenas meu mestre, eu quero só ouvir tu, mas não quero seguir o que tu manda, eu não quero seguir a tua palavra, eu não quero seguir os teus mandamentos. Aí ele chama Jesus de mestre. Veja que é uma diferença. Mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus diz quais são os dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, força, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então você vê que o doutor da lei conhece a lei, conhece tudo, mas ele não chamou Jesus de Senhor, como esses outros personagens anteriormente chamaram. Por quê? Porque ele não estava arrependido. Ele não foi com intenção, ele não foi com o coração arrependido, quebrantado, transformado. Ele teve um encontro com Jesus, mas não foi arrependido. Assim são muitas pessoas. Elas até se encontram com Jesus, têm a oportunidade de mudança, mas eles não querem mudar, continuam chamando, vendo Jesus apenas como um mestre, como um guru. Mestre, eles comparam Jesus como um guru da Índia, do hinduísmo. Por quê? Porque não reconhece o senhorio de Jesus, a divindade do Senhor Jesus, porque não querem se arrepender e abandonar os seus pecados. Então Jesus vai ser sempre um mestre para essas pessoas. Então esse é o segundo personagem. O terceiro e último personagem é Judas, o traidor. Você vê lá em Mateus capítulo 26, Mateus 26 e o verso 25 diz assim, Mateus 26 e 25. Leia na sua Bíblia e você acompanhe, e diz assim: e respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Olha só, porventura sou eu, Rabi? Então Judas tinha Jesus não como Senhor. Judas não tinha Jesus como Senhor. Exatamente o que Jesus disse em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque Judas chamava ele de Rabi. Rabi é mestre. Rabi quer dizer mestre, não é? Rabi quer dizer mestre em aramaico, creio eu que é aramaico. No verso 49, a mesma situação. No momento da prisão, quando ele
conduzindo os soldados para prender o Senhor Jesus lá no Getsêmani, veja o que ele diz com o Senhor Jesus. Mais uma vez ele não chama Jesus de Senhor, com o coração arrependido, quebrantado, humilhado diante da presença do Deus vivo. Ele diz: e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Olha só, usou um beijo para atrair o Senhor Jesus. Usou um beijo, chamando não de Senhor, que ele sabia que quem chama Jesus de Senhor, com o coração arrependido, não faria jamais o que ele fez, não o trairia. Ele chamou: eu te saúdo, Rabi, ou seja, eu te saúdo, mestre. Então, meus amados, precisamos chamar o Senhor Jesus de Senhor, mas chamá-lo com verdade, com o coração quebrantado, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo a necessidade de guardar a sua palavra, reconhecendo a necessidade de segui-lo, de tomar a cruz e segui-lo. Não fazer como o jovem rico fez, não fazendo como o doutor da lei fez e não fazendo como Judas fez, mas fazendo sim como uma mulher adúltera, discriminada pela sociedade judaica, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Ela chamou o Senhor Jesus de Senhor. Não, Senhor, mas ela estava ali arrasada, quebrantada, arrependida. Jesus disse: vai em paz, não peca mais. E ela teve sucesso. A mesma coisa o ladrão, como já falamos: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Paulo, a mesma coisa: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Zaqueu também, quando ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado, darei quadruplicado. Então, meus amados, é isso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Que vivamos em obediência, que reconheçamos Jesus não apenas como um mestre, que ele é mestre. Ele disse: vós me chamais Senhor e mestre, dizeis bem porque eu sou. Mas temos que vê-lo como o Senhor da nossa vida. Senhor onde nós devemos obediência, onde nós devemos submissão, onde nós devemos segui-lo, renunciando nós mesmos, renunciando nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Porque estes serão os que entrarão no reino dos céus. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, que essa palavra toque nos corações, que essa palavra traga libertação, que essa palavra traga transformação.